Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos passar a lição de juvenis. Iremos estudar a lição de número 8, de 20 de novembro de 2022, que tem como título O Amor Não É Egoísta. Então, já estudamos nas lições passadas o que é amor. E se você não viu, vai lá nos vídeos anteriores e confira lá. E hoje iremos falar sobre o amor não é egoísta. O que é um amor egoísta? O que faz uma pessoa ser egoísta? Que nós vamos aprender no dia de hoje. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 2, os versículos 11 ao 14. Versículo de número 2, dos versículos 1 ao 11 e depois do 14 ao 18, Filipenses. O nosso primeiro tópico da lição fala sobre egoísmo. Não sei se você sabe o que é egoísmo, mas vamos ver aqui a etimologia da palavra egoísmo. O egoísmo vem do latim ego, que significa eu, ego, eu. Ismo. Ismo é um sufixo usado para designar uma ideologia, ou um dogma, ou uma doutrina. Então, egoísmo, portanto, é o sentimento que elege o eu como o centro de tudo. Como o centro de tudo. Pode ser definido também como o amor exagerado aos próprios interesses em relação aos outros. O egoísmo é uma das obras da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 20, que também como ambição, que quer tudo para si, ambição, rivalidade ou contra o mundo, ou sentimento faccioso. O que é isso? É tudo que foi interesse alheio em relação a mim será motivo de conflito. Então, isso é um conflito. Isso é sentimento faccioso, facção, divisão, conflito porque não é a seu favor, é contra. Mas, o que é egoísmo? Egoísmo é eu querer tudo para mim. Ego, eu pensar só em mim. Então, onde eu estiver, tudo que eu faço pensando só em mim, isto é egoísmo. Se eu estou na escola, se eu estou na faculdade, se eu estou em casa, se eu estou na igreja, se eu estou no trabalho. Se tudo que eu faço só penso em mim, é egoísmo. Mas por que eu não devo pensar em mim, não? Claro que você deve pensar em você e você vai ver de uma maneira diferente. Mas quando eu se concentro em mim, simplesmente, quando eu trago o mundo só voltado para mim, isto que é errado, é o egoísmo. Para mim não importa o que acontece com fulano, contanto que eu me dê bem, isso é egoísmo. Não importa as consequências na vida de ciclano, contanto é que eu me satisfaça, isso também é egoísmo. Não importa o quanto ele vai padecer, contanto que eu esteja sorrindo. Isto é egoísmo, pecado. Eu pensando só em mim, no meu ego. Só eu. Eu que quero me dar bem, eu que quero ser feliz, eu que quero ser o primeiro, eu que quero ganhar. Então, isso é um egoísmo. Quando eu crio a rivalidade, quando eu crio esse espírito de facção, não, está contra mim, é conflito, eu não aceito, eu não quero, só penso em mim, isto é egoísmo. Então, isto é pecado. Ok? Já aprendemos o que é egoísmo? Vamos ver agora. Egoísmo vezes ou egoísmo versus amor próprio, como eu falei no início. Egoísmo e amor próprio são diferentes? Sim. O egoísmo é quando nasce o orgulho dentro de você. E é uma consideração excessiva
passiva por si mesmo, acima do bem dos outros. Então, esse é o egoísmo. Quando importa o que vai acontecer de bom para mim. E para mim não importa as consequências que vão acontecer para o outro. Esse é o egoísmo. Mas o amor próprio é diferente. É para satisfazer, o egoísmo é para satisfazer os meus interesses. A pessoa faz qualquer coisa independente do meio que precisará ser utilizado. Então, não importa o meio que eu vou fazer, contanto que eu me sinta bem, isso é egoísmo. Mas eu não estou satisfazendo a mim, sim, em detrimento da infelicidade do outro. Egoísmo. Aí vamos ver agora, o que é amor próprio? Não, amor próprio é amor a si. E Jesus nos ensinou isso. Eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo. Eu preciso me amar. E o que é amar a si? Significa ter consideração por si mesmo, prezando pelo seu bem-estar físico, emocional, social e espiritual, sem ultrapassar os limites do respeito e dos direitos do próximo. Eu quero bem-estar para mim, mas não quero ferir o meu próximo. Quero bem-estar para mim, mas eu não quero que o meu próximo venha sofrer determinadas consequências ruins. Não. Então, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha alma, eu preciso cuidar do meu espírito. Isto é amor próprio, sem excesso. Eu preciso cuidar de mim. Eu tenho que saber quem eu sou. Que eu sou filho enxertado do Pai. Que eu tenho a presença do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que me amar e me sentir amado de Deus, porque Deus nos amou e nos ama. Então essa é a diferença do egoísmo para o amor próprio. O egoísmo fere as demais pessoas, só pensa em si. O amor próprio não fere as pessoas. Ela quer o bem para si, que proporcionará também o bem para as outras pessoas. Outro ponto. Egoísmo versus egocentrismo. A gente vai ver aqui uma semelhança, já que um está contido no outro. Então, o egocentrismo é a aplicação prática do egoísmo. A pessoa egocêntrica prioriza as suas razões, o seu ego. Não considera a razão e o ego dos outros. Ele prioriza a si mesmo e acredita que é mais importante que os demais seres. Isso é o egocentrismo. Então, quando eu pratico o egoísmo, eu estou a caminho do egocentrismo. O egocentrismo é porque eu quero ser sempre o centro do universo. Eu quero estar sempre envolvido. Eu quero estar sempre sendo destaque. Eu quero estar sempre sendo primeiro para ser visto. O egocentrismo é quando você prioriza sempre você e acha que você é melhor do que todo mundo, que você é mais capaz do que todo mundo, que você tem que ser mais feliz do que todo mundo. Então, isso é egocentrismo. Então, egoísmo ligado à prática do egocentrismo. Devemos fugir desta prática do egoísmo, do egocentrismo. Jesus nos ensinou, não nos ensinou assim. Ao contrário, ele nos ensinou para ter o amor altruísta, para amar aos outros, se sentir no lugar dos outros. E aquele que é egoísta e egocêntrico não quer sentir o lugar de ninguém. Ele quer que as coisas sejam sempre para ele e que as outras pessoas, não importa o que aconteça. Vamos lá. Tópico número 2. Males do egoísmo. O egoísmo fecha portas. Por quê? Aqui está escrito em Ageu 1:2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, quando o povo ali em Ageu, o povo de Israel ali em Ageu, ele
estava edificando a sua própria casa e não queria fazer o templo do Senhor, quando o povo, além de Deus, não queria construir o templo do Senhor que Deus já tinha liberado. Também a gente vai ver aqui o rei Ciro, tendo o rei Ciro ordenado que isso fosse feito, que eles viessem construir os muros de Deus, dos muros das muralhas de Jerusalém. Mas o povo não queria construir, o povo estava olhando para si, construindo as suas casas luxuosas e bonitas, enquanto a casa de Deus estava lá, deteriorada. Então, nessa construção da casa de Deus, não dos muros, né? Da casa de Deus, do templo, eles falavam, não é o tempo agora, não é hoje, não chegou ainda a data, eu preciso cuidar de mim. Então, esse é o egoísmo, ele está pensando só nele. E o templo de Deus? Fica aí em segundo plano. Quando ele pensa só em si, o que está acontecendo com eles? Não estava prosperando, não estava agradando a Deus. E aí foi a ponto de Deus levantar o profeta Ageu e falar com eles, para que eles viessem se arrepender do que ele estava dando um excesso de prioridade nas suas coisas e deixando as coisas de Deus de lado. Então não podemos fazer isso. A Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus nos ensinou, que é preciso buscarmos o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Assim que o Senhor nos ensinou. Ok? Então, 2.2, o egoísmo produz consequências terríveis. Os primeiros crentes, a gente vê aqui nesse caso de Ananias e Safira, que pensaram em si, venderam suas propriedades, e era ali de costume vender suas propriedades, lançar aos pés dos apóstolos, mas eles não fizeram, venderam suas propriedades, mentiram, dizendo ali para os apóstolos que tinham vendido por tanto, mas na verdade não foi. E isso fez com que ele pagasse um preço tão grande, inevitável, que foi o preço da morte, chegar a morrer os dois. Então, por mentirem, por seres egoístas, pensarem só em si, esquecerem de falar a verdade, pensando que ia sair de bem, que ia sair no final por cima, mas não sabendo que estava tentando enganar a Deus, e a Deus ninguém engana. Então, esse egoísmo produz consequências terríveis, e que Deus nos guarde de sermos egoístas e pensarmos em nós mesmos. Vamos lá, outro ponto. Tópico de número 3. Os últimos tempos, assim como diz a palavra do Senhor, o amor esfriou. O amor genuíno é o que menos se vê atualmente, hoje. O egoísmo humano é a causa de muitos males na sociedade. Aí Tiago fala, nos últimos dias veremos tempos trabalhosos, onde as pessoas roubam, traem, matam, mentem, enganam em prol de satisfazer seus próprios interesses, demonstrando que o amor de muitos se esfriou, como diz em Mateus 24, 10 a 12. Então, nos últimos dias de hoje, onde estamos vivendo, o amor se esvaindo, pessoas matando o outro por nada, roubando, sequestrando, praticando males terríveis. Então, isso é falta de amor. Falta de amor de Deus na vida do povo, na vida da humanidade. Outro ponto, amantes de si mesmo. Nos últimos tempos haverá homens amantes de si mesmos, diz a profecia, né? As ideologias hedonistas modernas, com várias roupagens, fomentados pelos meios de comunicação, desempenham um papel significativo no estímulo do egoísmo. São pessoas amantes de si mesmos. Esse hedonistas, essa ideologia hedonista, onde ensina que a busca pelo prazer é a razão da vida. E muitos vão adentrando por este caminho, prazer da carne,
este prazer que desfaz com a espiritualidade do homem. Então, o Senhor Jesus não nos ensinou desse jeito. Então, esta doutrina que as pessoas usam, que o importante é fazer o que quer, uma libertinagem, onde a gente vê usos de pornografias, de tudo que desagrada a Deus, tudo que a obra da carne produz, rejeitando o fruto do Espírito. Então, isso nos últimos dias, estamos vendo hoje essas coisas acontecerem. O tópico de número 4 diz assim, ó, lute contra o egoísmo. Então, lute contra tudo isso de ruim, de pernicioso, que faz mal. É o que a Bíblia nos ensina a lutarmos contra essas coisas. Como? Uma das principais dificuldades de lidar com o egoísta é que eles não sabem que são egoístas. Os egoístas não reconhecem. Tem dificuldade de entender que é egoísta. Mas ele precisa sim se deparar com a Bíblia Sagrada e reconhecer o seu estado que necessita de uma mudança. Apenas o Espírito Santo é capaz de trazer o verdadeiro discernimento para os crentes abandonarem esse tipo de atitude carnal. Aqui já está falando dos crentes. Atitudes carnais. Então só o Espírito Santo que é capaz de falar com cada crente. E isso o crente precisa também dar lugar ao Espírito Santo, senão ele se apostata da fé, ele não quer ouvir o Espírito Santo. Não quer acreditar no que o Espírito Santo fala. E aí mergulha nesse mundo tenebroso deste egoísmo nesses últimos dias. Mas devemos lutar seguindo o exemplo de Jesus. O amor não é egoísta, ou seja, busca seus próprios interesses. Não, Jesus nos ensinou esse não. Ele nos ensinou que devemos amar um ao outro. Os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Então, o amor não é egoísta. Eu preciso usar este amor que Deus nos deu para amar ao outro. E também é uma tarefa que não é fácil. Como o Senhor Jesus nos ensinou, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem. Não é fácil. Mas nós, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conseguiremos sim. Assim como Jesus, ele conseguiu e foi para o Pai, intercede por nós, e o Espírito Santo está derramado em nossos corações. Precisamos exercer a prática do amor, amar. O dom de servir, precisamos olhar para o outro, para proceder como apresentado no tópico anterior. O cristão deve fazer esse uso forte do antídoto, cuja fonte principal é o próprio Senhor Jesus. Quando a pessoa serve ao próximo em amor, dia após dia, vai morrendo um pouco mais de si ou do egoísmo. Quando eu percebo que eu preciso fazer o bem, quando se faz o bem é tão bom. Quando você ajuda as demais pessoas, você se sente tão bem, tão feliz. Como assim, missão cumprida, aquilo que Jesus pediu para eu fazer, eu estou fazendo. Então eu preciso aflorar em mim este dom de servir. Olhar mais para os outros, não só para mim. Não olhar para si, mas olhar para aqueles que estão necessitando, aquele que está precisando de ajuda. Se você pode se ajudar, então ajude. A Bíblia nos ensina: aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Pecado consumado gera morte. Ok? O outro, negar a si mesmo. Por fim, como último elo, viver em amor requer negar a si mesmo. Só assim o verdadeiro amor, ágape, é o amor de Deus, ganhará lugar de destaque em nossos corações. Mas quem perder a sua vida terrena em busca das coisas celestiais ganhará a vida eterna. Assim o Senhor Jesus nos ensinou. Então, eu preciso negar a mim mesmo. Quando eu começo a olhar para mim mesmo, não está errado, eu não posso fazer isso, não posso encher o meu ego e deixar ele falar mais alto, não. Eu tenho que ser altruísta. Eu tenho que me colocar na situação dos outros. Eu só vou entender a dor dos outros quando eu me colocar na situação dele. E a partir do momento que eu me coloco na situação dele, eu passo a ver as coisas de um outro prisma, de um outro ângulo. Aí sim, eu vou passar a amar as pessoas.
vou passar a entender as pessoas. Então, o amor não é egoísta. Então, o egoísmo, ele traz males para si, mas o amor, ele traz a presença de Deus para as nossas vidas, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor, quando eu pratico o bem, quando eu deixo de ser egoísta, eu estou trazendo Deus para perto de mim. E quando eu deixo de praticar o amor e tomo atitudes egoístas, eu estou afastando Deus de perto de mim. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude. Rejeitarmos práticas egoístas e absorvermos práticas do amor. Que Deus possa continuar te abençoando, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Se inscreve aí no canal, compartilha, comenta aí, deixa o seu legal. E próxima semana, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. Deus abençoe a todos. Vá para a escola dominical, contribua lá com o professor e o professor aí também. Ajude todos os irmãos estudantes aí da escola bíblica dominical. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus permitir. Amém.